ok? 9 horas e 16 minutos aqui na Clube. Bom dia para todo mundo. Boa quarta-feira, dia 6 de maio, meio da semana. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Já eu atendo a minha amiga Giane, lá de Mantena, no bairro Pires. Ela pediu amor aí da vida. Daqui a pouquinho eu te atendo, viu? Porque já marca a presença nos estúdios da Clube FM o prefeito Alencar Marim, com a presença da Lorena, diretora do hospital. Daqui a pouquinho também tem a Solange e a Carol, não é isso? Os nossos convidados desta manhã. O prefeito sempre vem todos os sábados e apresenta aqui às 11 horas da manhã tudo que ele tem feito, e é claro que o foco, infelizmente, é o coronavírus. Não tem como não falar sobre esse assunto, e aquilo que todo mundo temia, ninguém esperava, acabou acontecendo, e é por isso que o prefeito Alencar Marim está marcando presença nessa manhã. Vamos conversar com o prefeito, com a Lorena, com a Solange e com a Carol. É um momento de muita preocupação, mas momentos todos nós também nos prepararmos melhor para vencer essa batalha aí. Prefeito Alencar Marim, prazer te receber novamente, 9 horas e 17 minutos. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Gilmar Francisco. Bom dia, Lorena, nossa diretora do Hospital Dr. Alceu, e todos os que estão nos acompanhando, que depois vão poder se apresentar melhor e falar aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes do seu programa, esse que não é porque está na sua presença, esse programa que é líder de audiência. Graças a Deus, é verdade. Por se tratar de um programa diferenciado, né, de fazer isso que está fazendo aqui, de levar informação, de levar entretenimento, sempre zelando pela verdade e pelo bom senso. Maravilha. Lorena, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Lorena? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia ao prefeito, você, Edmar. E queria agradecer, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui enquanto instituição pública que presta serviço para toda uma região. Obrigada, prefeito, pela sua preocupação de trazer, né, a informação até nós e fazer com que ela seja o mais séria possível e fazer com que ela seja verdadeira, que é o principal. A gente agradece a presença de você também, Lorena, do prefeito Alencar Marim. A gente sabe, você falou em verdade, Lorena, porque é um momento muito preocupante, e eu queria começar com o prefeito Alencar Marim, já que você sempre faz questão de trazer aqui todos os sábados, e vem hoje também, de colocar tudo assim a pratos limpos, não esconder absolutamente nada. A maior preocupação é o tal do fake news. A gente vive um momento tão complicado e tão delicado, e ainda tem gente maldosa, cruel, que usa fake news para espalhar notícias falsas. Exemplo, eu quando recebi a notícia que havia 5 casos confirmados, eu fui no seu Facebook, porque eu sei que lá é a postagem correta. Mas a maioria não faz isso. Aí colocaram 7, 8, 9, 10, é um absurdo uma coisa. Como é que você está lidando com essa questão do fake news, prefeito? E o que você pode falar sobre isso nessa manhã? A nossa vinda aqui, a convite da rádio, é justamente de aproveitar os espaços oficiais, aproveitar os veículos que têm credibilidade, para a gente poder dialogar com a sociedade de forma mais oficial e de forma mais transparente. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E isso não é mérito só de Barra de São Francisco, isso está ocorrendo a nível de Brasil. Existem as pessoas bem intencionadas, que às vezes, sem querer, compartilham coisa que sem fazer a verificação. Verdade. Mas existem também os mal intencionados que geram informações erradas, mentirosas e compartilham. E tudo que a gente menos precisa nesse momento é disso. Exatamente. Agora, o nosso inimigo, ele já está aí, que é o Covid, né? Que é o vírus, o coronavírus. A nós cabe estarmos unidos, né? Bastante entrosados, buscando cada vez mais as informações oficiais, as orientações técnicas da saúde, para fazendo aquilo que for o possível. O impossível não somos nós que conseguimos fazer, o impossível nós, eu particularmente, tenho certeza, Lorena, nós que estamos aqui, o impossível a gente coloca na mão daquele que consegue fazer o impossível, que nós temos uma fé cristã, que acreditamos em Deus, que esse é capaz de fazer o impossível. Mas o possível nós temos que mover
todos os dias, né, acordar e passar o dia todo batalhando para dar conta de fazer o possível. E mobilizar a população, manter a população sempre muito bem informada, passar as orientações que sejam técnicas, tomar as medidas sensatas, prudentes, buscando acertar sempre o momento correto. É natural que as pessoas, nestes momentos assim, de crise, de muita dificuldade, entrem em desespero. Muitas vezes é natural que comece no momento de desespero, buscar um monte de informações e às vezes até culpar muita gente, mas não é isso que vai resolver o nosso problema. Pelo contrário, agora é o momento da gente manter-se unidos, serenos e focar naquilo que são os procedimentos que estão sendo orientados desde o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, até aqui o hospital, Secretaria Municipal de Saúde. Seguir os procedimentos. Não adianta agora querer inventar a roda, nós temos que seguir o que está sendo, os protocolos que estão sendo instituídos pelas autoridades de saúde. E fake news nesse momento não ajuda em nada. Ontem foi um dia atípico, né? Nós tivemos casos, assim, foram 3 casos oficialmente divulgados ontem, e um deles veio a óbito, né? O 5º caso que nós havíamos divulgado veio a óbito por volta das 22 horas, estava internada. A Lorena vai poder falar melhor sobre os casos, até para isso que ela veio, ela que teve conhecimento e acompanhou bem de perto essa questão. Mas, infelizmente, à medida que nós fomos divulgando, algumas pessoas pegaram aquela divulgação e já distorceram os números e começaram a publicar. O que uma pessoa ganha com isso, né? Só vai causar transtorno, pavor nas pessoas e não ajuda em nada. Então, assim, nós inclusive hoje, através da Procuradoria, nós vamos tomar as providências para que as autoridades policiais descubram e tomem e puna quem compartilhou isso. Então nós precisamos agir nesses momentos para que não haja nenhum tipo de distorção da verdade, porque isso não ajuda em nada. Nós temos que passar as informações corretas, no momento correto, para que todos possam acompanhar. Muito bem, 9 horas e 24 minutos. Lorena, vamos falar sobre um assunto que, infelizmente, é um assunto que ninguém queria tocar sobre isso. A gente sabia de alguns casos confirmados em Parque São Francisco, mas ninguém esperaria um óbito. Fala sobre esse caso que aconteceu ontem. A pessoa já é de idade, já estava doente, como é que é? Antes de falar sobre o nosso paciente, eu queria só reiterar a fala do prefeito, porque quando se fala de Covid, muitas pessoas colocam essa situação muito distante de nós. Acha que é lá em São Paulo, acha que é em Nova York, acha que é na Itália, acha que é na Espanha. O Covid está aqui, o Covid está dentro da nossa casa, o Covid infelizmente está dentro do nosso hospital. É a realidade. Existe toda uma equipe de uma infinidade de pessoas e de órgãos e de instituições e de autarquias preocupadas em salvar vidas. Existe uma ordem de pessoas fazendo uma série de pessoas cujo trabalho está sendo feito horas e horas a finco, né? Então ontem, enquanto tinha uma pessoa falando que tinha 36 casos no município, tinha gente correndo atrás de saco específico para envolver esse corpo, porque infelizmente ele não pode ser envolvido em saco comum. Tinha pessoas que estavam se preocupadas com o Hospital de Barra de São Francisco, lá de São Mateus, ligando para a gente para saber se a gente tinha todos os protocolos. Então, enquanto tem gente querendo fazer a coisa acontecer para não expor mais ninguém a esse vírus, tem pessoas fazendo fake news. Então, prefeito, eu quero te parabenizar pela sua ação, tá abrindo realmente eu não sei como fala, se é um inquérito, se é uma investigação, eu não sei, mas eu quero te parabenizar por essa ação, porque realmente tem muita gente envolvida com seriedade, querendo fazer com que nós façamos com que esse vírus não se alastre tanto,
Mas, infelizmente, Gilmar, é uma realidade que nós estamos vivendo. É verdade. Seria muito infantil da nossa parte, ou romântico da nossa parte, achar que esse vírus não ia chegar até nós. E seria mais infantil ainda eu falar que no nosso hospital ninguém vai ser acometido pela doença. E aí, entrando já na sua pergunta... Deixa eu aproveitar a sua deixa, a sua fala, e primeiro parabenizar a você, diretora do hospital, e todos os profissionais de saúde, que enquanto a gente sai daqui, eu tenho que vir trabalhar, mas eu saio e vou direto para casa. Eu não tenho mais nenhuma preocupação, a não ser cuidar de mim e dos meus. Vocês estão na frente do problema. Então, parabéns por você que representa nesse momento todos os profissionais da saúde e chamar a atenção mais uma vez, gente, evite o tal do fake news, vá nas fontes oficiais, ouça a Rádio Clube FM, vá no Face da... Aliás, o Face está passando agora, você pode acompanhar pelo Face da Prefeitura essa entrevista com o prefeito ali em Camarim. Então, vamos tomar cuidado, não vá em qualquer informação, é um momento delicado que a gente atravessa. Lorena, em relação ao óbito de ontem, a pessoa já estava doente, era de idade, como é que é? Então, a gente, por questão, né, a gente não pode falar o nome, né, do paciente. Era um paciente que já havia estado no hospital várias vezes, tá? E a última entrada dela foi em março, e aí ela entrou com um quadro que não era nenhum quadro respiratório, ela não foi para o hospital por conta de quadro respiratório, ela foi por outras comorbidades, tá? Que eu também me sinto no dever de não estar falando também quais eram as outras comorbidades, mas ela tinha várias comorbidades. O que é comorbidades? São várias outras doenças crônicas associadas, né? E aí ela fez uma entrada, ela foi para a UTI, ela saiu da UTI de alta para a enfermaria, e nesse período que ela saiu da UTI para a enfermaria, ela fez uma insuficiência respiratória grave num período curtíssimo, em menos de 12 horas. Tanto que eu tenho todos os laudos de tomografia dela, o pulmão dela estava, né, não tinha nenhuma indicação de um quadro viral. Ela fez esse quadro aí respiratório em 12 horas, porque, como todo mundo sabe, está sendo veiculado, o quadro da evolução da doença é muito rápido, principalmente em pessoas idosas, como era o caso dela, e com comorbidades. Então ela estava no hospital por um outro motivo, outros, né, além, né, são vários motivos que a levaram ao hospital, e aí, por conta dessas outras comorbidades, ela não teve condições de enfrentar o Covid. E aí, quando ela fez esse quadro respiratório grave, que é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, ela foi encaminhada para a UTI, e aí ela foi isolada. Nesse ínterim, aí foi feita a testagem, e aí ela positivou, que foi ontem que a gente conseguiu fazer esse teste nela. Mas, Lorena, por que você está falando isso tudo? Por quê? Eu já falei segunda-feira aqui nesse mesmo lugar e vou falar novamente. O Hospital de Barra de São Francisco, Dr. Alceu Melgaço Filho, não é referência para cuidar de pacientes Covid-19. Nós não somos referência. O Estado do Espírito Santo fez um desenho para mapear quais seriam as unidades que iriam receber os nossos pacientes. Então, por que você, Lorena, não mandou essa paciente para São Mateus? Devido ao quadro clínico dela. Ela se agravou muito rápido e ela não teria condições de ser transferida para São Mateus. Portanto, ela ficou isolada lá na UTI, mas ela não teve condições de ser transferida. Tá? E aí, assim, o que a gente passa para a população é que as pessoas elas buscam muitas respostas, como o prefeito falou, buscam culpados, né? E agora não é o momento de se buscar culpados, agora é o momento da gente enfrentar o problema. Hoje o problema existe, infelizmente ele está na nossa cidade, ele está no nosso hospital, e todas as medidas que a gente pode, como o prefeito falou, aquilo que é possível, aquilo que é factível, aquilo que está nas nossas mãos, a gente tem feito. Lorena, a gente sabe que essa pessoa já estava com uma certa idade, com várias doenças. A pessoa mais nova, que não é assintomático, né, que está com a doença, com o Covid, como é que está funcionando essa questão? Ela tem um lugar específico para ela ficar, se manda para casa? Como é que funciona isso, de entender? Bom, depende de como essa paciente ela se apresenta, porque mesmo nova, sem doença, ela pode evoluir para um quadro grave sim, que é o que a gente tem visto aí, algumas mortes de pessoas sem nada que evoluem a óbito. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, eu falei segunda-feira, e vai falar, e é bom falar, caso qualquer pessoa apresente sintoma gripal, ela deve permanecer isolada, em casa, se ela está apenas gripada. Se ela evolui com algum outro sintoma, eu estou com febre, eu estou com
ou dor de garganta, que não era antes, que antes era só coriza, antes era só uma dor de cabeça, espirro em casa. Passou para outro estágio, está com febre, deu dor de garganta, vai para o seu posto de saúde. Hoje a prefeitura está fazendo um novo desenho, que daqui a pouco vai ser falado, de como vai enfrentar. A Carol vai explicar isso depois, que a orientação ainda é, ao invés de ir direto para o posto de saúde, já ir direto, num caso desse de evoluir, ir direto para o centro de referência. A Carol vai até explicar isso melhor. Daqui a pouco a Carol vai trazer, porque aí essa pessoa vai ser encaminhada para um lugar específico. E aí depois a Carol vai falar. Se esse paciente apresentar, além disso que nós já falamos, falta de ar, muito cansaço, não está aguentando respirar, no hospital. Chegou no hospital, ela vai ser triada, ela vai para uma sala específica também, lá ela vai ser avaliada pelo médico. Se o médico fizer os exames, não é teste ainda e nem é suave, é um exame clínico que a gente fala. É o médico ouvir o pulmão, é o médico fazer uma avaliação de como o paciente está, medir a saturação para saber quanto de oxigênio está circulando naquele paciente. Se ele tiver critério de permanecer internado, nós vamos entrar imediatamente com uma solicitação de transferência, mesmo ele não sendo caso confirmado. Porque Barra de São Francisco não vai ficar nem com paciente suspeito. Entendi. Então chegou no pronto-socorro, é suspeito, nós vamos entrar com o trâmite para a investigação do Covid, e aí ele vai ser ou testado ou vai colher o suave, mas ele não vai permanecer no hospital se ele tiver aberto o protocolo para Covid. Se ele tiver condição de ir para casa, o médico vai atender e vai para casa, ele vai ficar isolado em casa. Muito bem. Prefeito, mais uma Eu coisa em relação a queria Lorena? comentar sobre isso, que eu acho muito importante que a Lorena esclareceu aqui, porque assim, o governo do Estado, que é quem coordena isso através da Secretaria de Estado da Saúde, como ela disse, desenhou um mapa das unidades hospitalares que tem e, a partir desse mapa, regionalizou todo o atendimento de Covid dentro do que ele, junto com os técnicos, achou que era o melhor. Então, eu sei porque nós somos muito abordados assim, por que Barra de São Francisco não tem isso? Por que a prefeitura não compra máquina, os respiradores, não sei o que, né, o ventilador mecânico, acho que é o nome. É isso mesmo. E, assim, tem todo um protocolo, tem toda uma questão técnica que foi organizada pelo governo do Estado, e o governo do Estado tem assim, aumentado muito o número de leitos, porque não é simplesmente ter lá o respirador e colocar numa varanda, em algum lugar assim. Tem que ter o profissional que vai operar, tem que se a situação evolui de uma forma que depende de outros procedimentos, tem que ter todo o aparato médico ali que vai cuidar disso. Então, assim, eu sei que todo mundo está preocupado, eu sei que todo mundo quer e quer exigir das autoridades e quer contribuir de alguma forma, mas tem coisas que nós temos que confiar agora nas orientações das autoridades médicas. E antes de compartilhar alguma coisa, buscar a veracidade daquele fato. Eu vi muita coisa em Facebook esses dias. Que no Amazonas foram quase 30 enterrados sem sepultados na verdade, só a urna funerária. E isso é mentira. Tudo fake news. Mentira. Na verdade, teve um caso de sepultamento que foi noticiado agora recentemente, porque teve uma exumação lá, né? E descobriram um caso de uma pessoa que foi para ganhar um seguro de vida, um golpe que foi aplicado, não sei se foi no Pará, Tocantins, algum lugar lá, e por coincidência foi agora que estava concluindo a investigação, mas de um caso que ocorreu em 2017. As pessoas compartilham aquilo como se agora tivesse alguém atestando que é Covid e sepultando uma urna só para... Gente, isso é coisa assim, teoria de conspiração, uma coisa absurda. Nós temos que parar de compartilhar isso, sabe? Porque enquanto a gente compartilha esse tipo de informação atravessada, sem veracidade, nós estamos trazendo para a mente da população ou não pode fazer tal coisa e fica ruim. Então, assim,
Vamos levar o que tem de oficial, as informações assim, assada, e vamos trabalhar para que todos façam a sua parte. Agora o essencial é, não precisa sair de casa, não saia, permaneça em isolamento. Usa álcool em gel, né? Precisou sair, lave a mão ao máximo, uso da máscara, né? Eu tenho sofrido com isso porque eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade com isso, mas eu estou usando porque eu sei da importância, né? Evitar sair de casa, já falei, e evitar aglomerações. Nós estamos, através da Secretaria de Assistência Social, fazendo todo o esforço possível para a gente dar algum tipo de suporte lá naquela aglomeração da Caixa Econômica, dos demais bancos, para tentar socorrer aquela situação, porque as pessoas estão indo, elas querem receber e querem se cadastrar, mas assim, estamos fazendo de tudo para a gente minimizar esse impacto aí, mas todos nós precisamos fazer nossa parte agora. Então, teve síndrome gripal, teve coriza, qualquer coisa, fique em casa. Evoluiu, então procure o local certo. Teve orientação médica de ir para casa, qualquer coisa, siga a orientação médica, não invente, né? Não vai acreditar que é fazendo o que deu na teia que vai resolver agora. Maravilha. Isso é fundamental. Lorena, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço. Nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer informação, é só a gente estar entrando em contato com a gente. Muito obrigado. Agora, 9h38. Prefeito, vamos receber agora quem? A Carol ou a Solange, né? 9h38. É um momento realmente delicado, prefeito, que a gente atravessa. Gilmar, só se me permite, a Lorena saindo, quando a gente estava chegando, o outro estúdio, né, da outra rádio, que é do mesmo grupo, a Barra FM. A Barra FM, eles nos convidaram para dar o mesmo recado lá, que são públicos, são ouvintes diferentes. Aí, se você me permitir, daqui um pouquinho. Tá bom, muito bem. 9h38 na Clube. É um momento muito delicado que a gente atravessa. É tudo que você não ninguém esperava, né? Ninguém queria. Quem queria estar aqui falando que aumentou o número de casos, que houve óbito, ninguém queria fazer isso. Exatamente. Acho muito pesado que a gente anuncia isso aqui. Mas infelizmente aconteceu, é a realidade. Agora temos que tomar cuidados redobrados. A Solange acaba de entrar nos estúdios, vamos conversar com ela também. Está mascarada, no bom sentido da palavra, né? Com máscara. Bom, Solange, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Solange? Bom dia, Gilmar. Graças a Deus, né? A gente está seguindo. Vamos continuar mais um dia de trabalho aí. A Solange vai falar em relação aos procedimentos, né, Solange? Como é que está a situação na sua área? Como é que está nesse momento tão delicado que a gente atravessa? Infelizmente houve o óbito, a Lorena acabou de falar. E você sempre falou aqui no sábado passado, aliás, você esteve aqui para o pessoal redobrar os cuidados, usar máscara, álcool em gel. Então é o momento também da gente tomar mais cuidado, é isso, senhor? Redobrar 4 vezes mais, né? Bom dia a todos, né? Bom dia, prefeito, bom dia, Gilmar, bom dia, Wesley. E aos ouvintes da Clube, né, 103. Os cuidados, Gilmar, nós estamos com a equipe, né? Graças a Deus, trabalhando intensivamente. Indo aos lugares onde a gente recebe as denúncias de aglomeração. E a nossa equipe de vigilância sanitária está todos os dias na rua até às 23 horas ontem, prefeito. Eles terminaram a tarefa deles, indo nos bares onde tinha aglomeração. Foi encerrado ontem, né? Eles encerraram às 23 horas as atividades deles diárias. E hoje eles já estão indo para o comércio também. Nós estamos fazendo hoje uma barreira sanitária na rodoviária. Está sendo feito na rodoviária? Está acontecendo essa barreira sanitária neste exato momento. E nós também iremos fazer uma barreira sanitária à tarde. A gente vai dividir as equipes e vamos estar também trabalhando com a barreira sanitária. Ou seja, é um trabalho conjunto, né, prefeito? Tem uma equipe, inclusive tem uma equipe agora, neste momento, reunido com Polícia Militar e Bombeiros, para fazer um planejamento mais conjunto para melhorar a eficácia, aproveitando... Uma força-tarefa, aproveitando assim, a estrutura de cada uma dessas instituições
para que a gente consiga dar respostas mais eficazes para a população. O Solange, o prefeito falou sobre fake news em relação aos números de coronavírus. Em relação a você do Vigilância Sanitária, sábado você falou um assunto sobre uma pessoa que falou que em tal lugar, Cachoeirinha, que tinha. Esse problema também da fake news de dizer é algo muito delicado também, Isso, porque isso talvez é crime, né, a pessoa, exatamente, pode ter um problema sério, porque estão brincando com a saúde. Agora, o que eles fizeram? Eles pegaram o emblema, né, da prefeitura, que está no site do prefeito lá, da prefeitura, no Face do prefeito, e foram alterando. Eles foram alterando os números. Eu recebi um lá em casa com um número de 132 casos. Nossa Entendeu? Teve 8, 32 e 132 casos. Então, gente, alguns, né, criminosos, falando assim, estão brincando com a saúde da população e estão brincando com o vírus. Entendeu? Então, ontem a gente teve a prova de que não se deve ficar brincando com isso, que isso é coisa muito séria. E primeiro, a gente passa os números, a imprensa do município faz essa comunicação à população, é aquela ali publicado primeiro, entendeu? Se houver algum fake news, entre em contato comigo, que todo mundo praticamente já tem no meu telefone mesmo, entra pelo celular. Nós temos o disco de denúncia também, entendeu? Que eles podem estar ligando para poder saber se é verídico ou não. Tá? O que as pessoas devem evitar nesse momento, Solange, em relação à aglomeração? Exemplo, as pessoas têm mania de no final de semana aproveitar, querer tomar aquela cerveja. O que as pessoas têm que evitar para evitar problema de aglomeração? Exatamente, evitar a aglomeração, porque eles têm que estar evitando, entendeu? É igual agora, o próximo domingo, Dia das Mães. Muitos filhos vão querer estar do lado das mães, mas esses filhos trabalham. Então eles têm que entender o seguinte: quer ir até onde está a mãe, vá protegido, vá de máscara, entendeu? Não fica abraçando e beijando a mãe, mantenha uma certa distância de 1,5 m da mãe, entendeu? Né? Porque muitos não vão obedecer mesmo, mas pelo menos obedeçam as regras de estar mantendo a distância. O prefeito falou que vocês estão fazendo uma força-tarefa entre a polícia, os bombeiros, ou seja, quem desobedecer e fazer reunião de família, fazendo festa, aglomeração, quais são as atitudes que serão tomadas? Olha só, tem um decreto tanto do prefeito quanto do governador do estado. Tá. E a gente vai estar encaminhando essas pessoas, essas famílias, né, a pessoa principalmente, né, para o Ministério Público. A gente tem que comunicar isso, a polícia vai estar junto no caso. Entendi. Né? Quando a polícia não está, a gente tem que acionar a polícia para a polícia nos dar esse apoio. Muito bem. A gente tem, assim, esclarecendo essa pergunta sua, Gilmar, quando se trata de espaços públicos, né, é mais fácil de normatizar. O que é no espaço para a polícia de agir. Então, nós até discutimos isso numa reunião ontem com relação à segurança pública. Nós estamos querendo vamos oficializar uma consulta à Justiça e ao Ministério Público sobre quais procedimentos se pode tomar num caso desse também. Entendi. Porque, mas está dentro de casa. Mas se estiver dentro de casa e ali criar um ambiente que possa criar contágio e depois também sair transmitido é muito ruim, né? Então, nós estamos estudando esse caso. Ontem isso foi tema de uma reunião que nós tivemos ontem da segurança pública. Na verdade, vocês não querem fazer isso. Está pedindo a consciência de todas as pessoas para evitar, né? Não é isso? Eu quero uma situação que eu fui muito abordado agora, assim, e já vou até comentar. Alencar, tem que decretar 100% de máscara. Eu falei no último sábado, sobre isso. O que é mais importante? É o decreto da máscara ou é as pessoas não usando a máscara, né? Usando a máscara. Então eu optei por ligar para as lideranças, principalmente as lideranças religiosas, pedindo o incentivo das pessoas, dos fiéis, dos cidadãos, de usarem máscara. Hoje, em Barra de São Francisco, nós podemos observar que mais de 90% já aderiu ao uso de máscara na rua. Isso é bom. Então nós já avançamos bastante.
infelizmente, a política tem um problema de torcida. Então, você decreta uma coisa, a pessoa, mas eu não gosto do Alencar. E aí, só para contrariar, eu vou fazer o diferente. E não é isso que nós queremos agora. Nós não podemos, por isso que eu insisto sempre em dizer, não vamos criar um problema que é o inimigo comum que nós temos hoje, que é o coronavírus, não vamos transformá-lo em objeto de disputa eleitoral, política, porque ninguém vai sair ganhando com isso. O momento agora é de somarmos forças para vencer esse nosso inimigo comum e deixar o processo de eleições e as discussões políticas por momentos para depois. Solange, mais uma coisa, Solange? Olha só, Gilmar. Hoje, nós passamos agora lá em frente à Caixa Econômica para vir para cá. Já, graças a Deus, já deu uma reduzida boa, né? Não sei se você observou, Ricardo. A fila já está bem reduzida. Que bom, que bom. E tem uma pergunta aí, Wesley. Qual é a pergunta? Os casos da Casa de Saúde, como está sendo notificado? Ah, tá. Foi perguntado aqui como está sendo notificado os casos da Casa de Saúde. Esses casos, gente, tem um sistema, que onde a Casa de Saúde também é cadastrada nesse sistema do Estado, e eles notificam por ali, tá? Então, quem tem acesso ao sistema é apenas a Vigilância em Saúde do município que tem acesso a esses sistemas. Entendi. E todas as notificações estão lá, tá? E lá a gente faz acompanhamento do resultado dos exames, é lá que a gente fica a par. Então, não cabe aqui eu falar quantos casos, ou né, quem deu positivo, quem deu negativo, tá? Mas todos os casos da Casa de Saúde estão sendo notificados e bem cadastrados. Maravilha. Solange, obrigado pela sua presença. Ok. Muito Boa obrigada a quarta-feira para vocês. você. Queria comentar uma pergunta que foi feita através do Facebook, enquanto a Carol chega. Alencar, não é hora então de fechar o comércio novamente? Então, assim, eu quero repetir aqui uma situação que já falei várias vezes. O governo do Estado agora, em um dos últimos decretos, ele estipulou através da equipe técnica, fez um mapeamento de risco, através de critérios técnicos que foram elaborados pelo Ministério da Saúde. Nesse mapeamento de risco, em cada situação, tem os procedimentos. Nós, mesmo com o número de casos crescendo, igual foi a 6 casos, não está previsto nesse número de casos, dentro do mapeamento de risco e procedimentos em função do mapeamento de risco, não está previsto fechamento de comércio. Vou deixar bem claro, sim, essa situação. As pessoas tendem a tomar atitudes assim, muito imediatas. Apareceram mais 3 casos, então não é hora de fechar o comércio. O ideal para não ter contágio, era todos nós, não é nem para ter programa de rádio agora, é todos nós dentro de casa, fechado, e ir lá. Mas vamos para a realidade. Nós vamos conseguir ficar 60, 90 dias, todos nós fechados dentro de casa e parando o mundo inteiro? Não vai ter que ter comida, vai ter que ter um monte de serviços essenciais. Tem também a questão do emprego, de tudo, das atividades econômicas que também são importantes e vamos parar de dissociar se você é a favor da economia ou é a favor da saúde. Não, todo mundo tem que ser a favor da economia e da saúde. Exatamente. Da economia porque é o processo de produção que é o que sustenta isso que nós temos aí, que é esse modelo de Estado, de estrutura político-administrativa que é fundamental para nós. Caminha juntos, né? Exatamente, isso tem que caminhar juntos. Então, não é momento da gente, no desespero, agora começar, tem que fechar tudo. Vamos aguardando e vamos analisando. Por isso que o último decreto que nós editamos, nós já editamos agora, Gilmar, e todos que nos ouvem, com prazos mais curtos, para ir fazendo o processo de avaliação. Na hora que a gente chegar numa conclusão, orientado por questões técnicas, de que realmente agora precisa tomar essa atitude drástica aqui, nós vamos tomar, se isso for necessário. Mas vamos primeiro
trabalhar, mas trabalhar com todo afinco e com toda dedicação para evitar de evoluir para essas questões e tomadas de decisões mais drásticas. Então, assim, deixando bem claro, nós somos considerados de situação baixa ou leve, agora o termo conceitual eu não vou lembrar o que é. Ainda tem depois o moderado e depois o outro, mais alto. Mesmo em situações baixas, passando por leve e chegando em alta, o que está previsto é endurecimento em regras, mas não está previsto até agora essa realidade, o fechamento. Tá. Talvez uma ou outra atividade em específica, se essa comprovadamente estiver sendo um grande fator de contágio. Aí sim. Agora, fechamento geral não é o que está previsto até agora. Okay? Lembrando que o monitoramento vai ser cotidiano e à medida que for necessário, as novas tomadas de decisões serão anunciadas aqui através do veículo, da rádio e das redes sociais. Muito bem. 8 minutos faltando para as 10 horas da manhã. Já falamos com a Lorena, falamos com a Solange e vamos falar agora com a Carol. Carol, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia, tudo jóia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer te receber aqui, Carol, mais uma vez. Os casos de coronavírus confirmados em Barra de São Francisco serão direcionados para onde, Carol? Então, não só como os confirmados, mas todas as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios, né, que são aqueles sintomas de gripe, mesmo sendo isolados, como só uma tosse ou febre, né, dor de garganta, coriza, todas essas pessoas que mesmo estando em casa, se sentirem esse desconforto respiratório, algum deles, vão ser direcionadas à unidade de referência do Covid, certo? Não há necessidade da pessoa ir na sua unidade de saúde da família de referência, certo? É o meu postinho perto do meu bairro. Entendi. A partir do momento que você detecta que você tem esses sintomas, você pode se direcionar diretamente à unidade de referência, que é a referência para atender pessoas com sintomas respiratórios. Caso a pessoa vá ao posto de saúde, de rotina que ela tenha, a própria equipe da unidade de saúde, ela vai fazer o primeiro atendimento na recepção e encaminhar essa pessoa à unidade de referência. A referência é São Mateus? A nossa referência, ela é municipal. Municipal, porque é uma referência da atenção primária, ambulatorial, certo? Vou explicar melhor o que seria isso. Até sexta-feira passada, nós tínhamos todas as estratégias, todas as unidades de saúde atendendo a população com os outros agravos, né, que ainda, né, acontece, mas os sintomáticos respiratórios, com fluxo separado, com prioridades. No entanto, para diminuir os riscos para a população e até mesmo para as equipes, nos foi orientado desde março a programação de criar uma unidade de referência, né? Então, desde março a gente está trabalhando com essa unidade, comprando os insumos apropriados para essa unidade, né? Desenhando todo o fluxo para efetivamente iniciar. Então, o que a gente fez? Ontem nós iniciamos então esse trabalho nesta unidade, certo? Para que a população tenha segurança que em caso de emergência por outro tipo de doença grave, ela pode procurar o seu posto de saúde, a gestante ela pode ir lá fazer o seu pré-natal, certo? O hipertenso pode ir lá fazer o seu acompanhamento de hipertensão, às vezes com uma pressão descompensada, né? Porque a gente vai dar segurança que o sintomático respiratório, ele vai ter um local para ele, né? Com tudo que ele precisa, com toda a avaliação necessária. Entendi. Carol, casos confirmados, já tivemos que a Lorena falando sobre o óbito que aconteceu, infelizmente, aconteceu ontem. Agora, para poder as pessoas ficarem, saber a realidade, casos confirmados, fake news ontem, que o povo nem sabe o que olha. Casos confirmados em Barra de São Francisco hoje.
6 casos confirmados. 6 casos confirmados. Sendo que um foi a óbito. Né? A Lorena já explicou a situação desse óbito, não vou entrar em detalhes. Tá. Né? Que infelizmente a pessoa ela se infectou, mas já estava com um agravo antes. São 5, né? Em monitoramento, porque a gente tem uma atividade específica dessa unidade. Entendi. Tá? Essa unidade ela tem uma equipe preparada, que foi capacitada, tá? Para um atendimento demorado, porque não é um atendimento, não é uma consulta simples, oi, tudo bem, o que você tem, vou te medicar, não é isso. Entendi. Né? Gostaria até de explicar o fluxo dessa unidade para a gente não ter assim, conflito no atendimento. É uma unidade que é acessível, fica no centro da cidade, ela é uma unidade que atende toda a necessidade de consultório, de sala de triagem. Fizemos uma recepção em ambiente arejado, que seria no pátio, né, dessa casa, em ambiente arejado, onde os pacientes ficam separados pelo menos a 1,5 m de distância, aguardando atendimento. Não se pode entrar todos de uma vez. O fluxo é o paciente por ordem de chegada, ele vai ser chamado pela técnica de enfermagem. Nós vamos fazer o que nós chamamos de rápido, que é uma ficha, né, onde nós temos que seguir essa investigação. A gente avalia sinais e sintomas, faz as perguntas iniciais, que sintomas tem, se viajou, quando começou, encaminha para o atendimento do enfermeiro, né, que faz uma avaliação mais complexa, e assim ele vai para o atendimento médico, para diagnóstico e terapêutica. A partir daí, ele vai para um setor dentro que é de notificação. É nessa notificação que vai avaliar se realmente ele se enquadra nos critérios para fazer o teste. Eu ia entrar nessa questão aí dos testes. O teste hoje que nós estamos usando é o teste rápido, né, que não é tão rápido assim. A gente está fazendo ele de uma forma segura, porque a gente não faz com sangue total. Entendi. A gente está fazendo a punção, coletando sangue, levando para um laboratório específico para centrifugar e fazer o teste no plasma. E aí a gente obtém o resultado em cerca de 30 minutos após a centrifugação. Tá? Esse resultado ele vai ser encaminhado para a notificadora, certo? E ela vai fazer o contato imediatamente com a família. A gente sabe, Lorena, que é impossível, o prefeito tocou nesse assunto sábado passado, fazer testes com todas. A vontade seria que se pudesse fazer com todas as pessoas, mas é impossível. É prioridade, não é isso? Vocês priorizam para poder fazer Temos que priorizar os sintomáticos, certo? A gente tem que priorizar, porque o próprio sintoma coloca isso como prioridade. Então, assintomáticos vão ter muitos, deve ter muitos, com certeza, mas para o teste hoje, os critérios são os sintomas, dentre outras perguntas que vão ser feitas, que ele vai ter que se enquadrar, né? Mas monitorados vão ser todos. Todos em isolamento, vão assinar a notificação de como está ciente do isolamento e vão ser monitorados pela equipe, né? Então o que vai acontecer? Hoje nós temos 2 tipos de monitoramento. Nós temos um monitoramento feito pelas equipes de atenção básica, que vai ser, são os agentes de saúde da área mesmo, as pessoas já o conhecem. Eles vão ligar, vão se apresentar e vão fazer perguntas básicas. Vão começar pelos crônicos, gestantes, doentes crônicos, acamados, domiciliados, fazendo aquelas perguntas básicas no qual a pessoa pode estar em risco e não se atenta ou não sabe. E aí vai fazer as orientações por telefone, caso necessário até consulta por telefone, né? E essa orientação inclui também, quando é detectado um caso com sistema respiratório em casa, vai ser orientado também essa pessoa a procurar a unidade de referência. O outro tipo de monitoramento é quando a unidade de referência ela isola, ela pega o suspeito respiratório, isola ele e aí a gente tem o seu prontuário, que vai ser encaminhado para a equipe de monitoramento. Esse monitoramento são 14 dias. A cada 24 horas para doentes crônicos, pessoas do grupo de risco, e a cada 48 horas para os demais, vão receber uma ligação fazendo aquela investigação novamente ou perguntando se tem algum agravo.
Se dentre esses pacientes alguém apresentar sintomas de agravo, como por exemplo, que é mais comum, né, dos agravos, falta de ar, vai ser orientado a procurar a unidade de referência ou, dependendo do caso, imediatamente ser encaminhado para a unidade de urgência e emergência. É só mesmo para a primeira avaliação, porque a Lorena já explicou que eles não são referência, né, para o Covid, mas eles vão fazer o primeiro atendimento de urgência e emergência. Então hoje, a nossa unidade de referência é o local mais apropriado para a procura do tratamento. Muito bem. Prefeito Legalmente, alguma coisa? Quero, Carol? assim, mais uma vez, assim, dizer para a população, eu faço questão de trazer os profissionais, porque é fundamental que a população tire agora, desse momento, tire todo tipo de questões políticas, ideológicas, entenda as questões técnicas. Então, Carol é enfermeira de referência aqui do nosso município. A Solange, profissional da saúde aqui do município há quanto tempo e hoje coordenadora. A Lorena, servidora, enfermeira lá do hospital, atualmente diretora do hospital. Então são pessoas que sabem o que estão falando e são pessoas que estão na linha de frente. Elas estão aqui representando dezenas, talvez centenas de profissionais da saúde que estão voltados para dar um melhor atendimento para a população. Então nós, aí, a sociedade agora, cabe um momento assim, apoiar esses profissionais, fazer a nossa parte, seguir orientações para que a gente consiga ter um resultado mais satisfatório. Eu quero comentar uma pergunta do Face que veio agora. Primeiro, antes disso, mandar um abraço para o meu amigo Everton Abreu, que é lá do Campo Novo, da minha comunidade, e está ligado. Filho do Nilo e da Anitta. Um abraço para o Everton. Mas as pessoas estão solicitando um relatório mais detalhado, e realmente isso é importante. Porque assim, beleza, ontem deu 3 positivos, mas até onde isso vai? Até onde vai a gente não sabe. Mas a Solange me passou um relatóriozinho rápido. Nós temos 2 testes aguardando o resultado do LACEN, agora, neste momento, 2 testes aguardando o resultado do LACEN. Nós temos 32 pessoas em quarentena sendo monitoradas. Então esse é um relatório que a Solange acabou de passar. Só que à medida que chegaram novos exames, testes rápidos, anteontem chegaram mais de 500 enviados pelo governo do estado. Nós decidimos anteontem, numa reunião da saúde, que nós vamos adquirir 1000 testes rápidos para esse momento agora também. Então, à medida que nós formos intensificando a testagem, lembro que todo mundo está falando isso, a quantidade de testagem no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil ela é bem menor do que o número de pessoas que estão manifestando. Então, à medida que a gente for intensificando testagens, novos casos serão confirmados oficialmente, não é isso, Carol? Isso. Então, assim, e à medida que isso for ocorrendo, nós vamos divulgando. Nós tomamos uma decisão ontem à noite, porque ontem ficou ruim e acabou favorecendo essas pessoas mal intencionadas a fazerem as fake news. Nós tomamos uma decisão de fazer uma divulgação só durante o dia. Uma divulgação oficial às 19 horas. Que aí, nesse horário, nós já teremos 2 relatórios da CESA, Secretaria da Saúde. Nós vamos ter condição de fechar um relatório. E esse relatório ele será mais detalhado, com o número de pessoas sendo analisadas, em quarentena, terão mais dados para a população poder acompanhar mais de perto. E vão acompanhar isso através de quais ferramentas? Facebook da Prefeitura? O site da Prefeitura, pmbsf.es.gov.br, a página do Facebook da Prefeitura, que tem a página do Facebook que eu utilizo para isso também, minha é Alencar Marim, e, enfim, geralmente os servidores da saúde vão compartilhando, vão passando. E aquelas informações também divulga. Então, são espaços oficiais que as pessoas estão divulgando, que a partir de hoje, nós vamos divulgar oficialmente, uma vez por dia, a partir das 19 horas. Aí serão os dados oficiais com um pouco mais de detalhamento.
Ô, Carol, para a gente fechar, a gente sabe que para evitar que isso se espalhe com mais rapidez, é a responsabilidade de cada um de nós. Usar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão e usar máscara. Queria que você reforçasse isso para a gente entender, porque vocês estão na linha de frente, estão enfrentando de frente. Só que se nós começarmos a usar máscara